Olá, amigo, amiga, bom dia. Chegamos ao último sábado do ano e, ao falar essa palavra último, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei do juízo final. Lembrei do juízo final. Tudo tem um final. Final de semana, final do mês, final do ano, final da vida, final dos séculos, final de tudo. Pois é, tudo tem um final. E o final é que é triste. Para muitas pessoas não há final feliz. Até porque não saímos dessa vida vivo. Claro, isso é lógico. Mas estamos preparados para o fim da vida? O Senhor Jesus certa vez disse que as pessoas trabalham, juntam tesouros, mas, disse Cristo, essa noite te pedirão a tua alma. E para quem tu a tem preparada? O que preparou os bens, recursos, para quem você preparou? Para quem você vai deixar? E eu me recordo agora do meu paizinho, o último dia de vida dele. Eu estive com ele. Deus me deu a oportunidade de passar uma semana ao lado do meu pai, a sua última semana. E na segunda-feira, 9 da manhã, do dia 16 de maio, ele partiu. De 2016, né? Ele partiu. E os seus últimos momentos de vida foi pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. E ele dizia: "Oh, como eu queria meu perdão." Eu chegava com a comida para dar para ele, ele dizia: "Eu não quero saber de comida. Comida é coisa de gente besta. Eu quero é o meu perdão." Quando será o nosso último dia de vida, queridos? Esse texto que eu coloquei aí em cima foi para a nossa reflexão, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui tem algumas coisas importantes, queridos, que eu quero passar para você. Primeiro, esse anjo voando pelo meio do céu é uma simbologia, porque Deus não confiou a pregação do evangelho para anjos. Ele confiou para pecadores. É pecador salvando pecador. Esse anjo aqui simboliza você, que conhece o evangelho e recebe a missão de repassar o evangelho. Os anjos bem que gostariam de pregar o evangelho, mas a eles não foi confiado. Deus disse: ide e pregai o evangelho aos pecadores. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ide e pregai o evangelho. E esse voando pelo meio do céu simboliza velocidade e poder. A mensagem do Evangelho de Cristo deve ser pregada com rapidez. E essa mensagem adverte o quê? Temam a Deus e dá-lhe glória. Por quê? Porque está chegando a hora do seu juízo. Está chegando o juízo final. Está chegando a prestação de contas com Deus. O mundo vive hoje como se Deus não existisse. É uma esculhambação só, de norte a sul, de leste a oeste. A Bíblia diz que o mundo inteiro está no maligno. O maligno conquistou esse mundo para ele, de Adão e Eva. Deus criou o mundo para ser habitação do povo de Deus. E o diabo foi lá ousadamente e conquistou do casal. E agora ele diz que o mundo é dele. Diz, sim, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Lá no deserto da tentação, ele chegou para Jesus e teve a ousadia de dizer: tudo isso é meu, e eu te dou se você prostrado me adorar. Você entende? Então é isso. Ele diz assim: o céu é de Jesus, mas a terra, o mundo é meu, e eu faço o que eu quiser nele.
E aí tá. Aí está a desgraça no mundo, a esculhambação, a imoralidade, tudo aquilo que envergonha os anjos de Deus, a presença de Deus, o diabo faz através das músicas mais indecentes, de filmes, de séries, de novelas, tudo aquilo que é vergonhoso, tudo aquilo que vai contra o assim diz o Senhor, o diabo está ensinando através das mídias. Então diz a Bíblia: temam a Deus e deem glória, porque está chegando a hora do seu juízo. E a quem devemos adorar? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Disse Deus: sejam santos, porque eu sou santo. Não é pelo fato de estarmos no mundo que deveremos amar o mundo. Está escrito, queridos, diz a Bíblia: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E em Tiago 4, verso 4 diz que aqueles que querem ser amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. E enfrentar o juízo final como inimigo de Deus é triste. Lá em Isaías diz: ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro. Então, quando eu pretendo transgredir a lei de Deus, fazer aquilo que vem na telha, como diz o ditado, eu estou indo contra, eu estou confrontando o Criador do universo. Nós estamos estudando diariamente os 10 mandamentos. Nós estamos vendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Se eu faço o contrário, eu estou desafiando ele, estou indo contra a vontade do Criador. E ai daquele que contende com o seu Criador. O pregador Robson Aleixo, certa vez, disse o seguinte: ele fez a pergunta: qual é o pior inimigo do homem? Aí muitos disseram: é o diabo. Aí eu disse: não, o pior inimigo do homem é o seu próprio eu. Mas, amigos, ele disse o seguinte, e eu concordei com ele: o pior inimigo do homem é Deus. Por que, Expedito? Porque é o seguinte, como diz a Bíblia, né? Aqueles que querem ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, se eu não obedeço, desculpa aí, se eu não obedeço à lei de Deus, eu estou sendo seu inimigo. Agora note aí, eu como inimigo de Deus, e Deus se volta contra mim, a quem eu vou recorrer? Como amigo de Deus, e o diabo vem contra mim, eu recorro a Deus, meu Criador. Agora, se o meu inimigo é Deus, a quem eu vou recorrer na hora de aflição? Então, queridos, que Deus abençoe a você, lhe dê uma feliz semana, um feliz sábado, último sábado, amanhã, último domingo, e lembre-se, sempre tem um último. Esse último um dia chega. O último pode ser que nunca chegue. Vivemos como se nunca vamos morrer. Vivemos como se nunca iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas é chegado esse momento. A vida não nos pertence. Disse a Bíblia: por acaso não sabeis que não sois em vós mesmos? Nós não viemos ao mundo por acaso. Ninguém pediu para nascer. Existimos porque Deus nos trouxe aqui. E um versículo que eu gosto de ler muito diz, Colossenses 1,16: fomos criados por Jesus e para Jesus. Eu posso até viver a vida como se fosse minha. A vida é minha, eu faço o que eu quero dela. Mas é uma ilusão, é uma mentira. Igual o diabo diz que o mundo é dele, sem ser, assim também nós dizemos isso. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Vivo o que eu quiser. Não existe isso. Somos de Deus. Fomos criados por Deus e para Deus. Se eu não viver alinhado com a vontade de Deus, irei prestar conta com Ele. E essa prestação de conta é onde está a questão. Aqueles que viverem para Deus ouvirão de Jesus as seguintes palavras: venha bendito do meu Pai e entre no reino de Deus preparado para você desde a fundação do mundo. Essa é a promessa. Disse Jesus: quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Essa é a promessa. Disse Jesus, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo aqueles que tu me deste. Fomos comprados por grande preço na cruz do Calvário. Comprado para Deus o Pai. Que possamos se entregar a Deus o Pai. E assim passar a eternidade ao lado de quem tanto nos ama e se deu por nós na cruz, Jesus Cristo. Do contrário, a nossa parte é no lago de fogo e enxofre. Porque se hoje sou inimigo de Deus, como passarei a eternidade ao lado do inimigo? Diz a Bíblia que lá, na vinda de Jesus, as pessoas que andaram de mãos dadas com o mundo vão pedir para as montanhas caírem sobre ele e esconder da face daquele que está sentado no trono, porque não suportarão o inimigo Deus. Entenderam? Se eu fiz de Deus meu inimigo por toda a minha vida, na sua vinda não suportarei olhar para a glória dele. Por isso que muitos vão pedir para as montanhas caírem sobre ele, esconder da face do Pai. Mas que possamos dizer como os redimidos do Senhor, esse é o meu Deus que tanto aguardávamos. O último dia, para os que servem a Deus, é o começo da eternidade. E para aqueles que não servem, é o começo de tormentos eternos. Claro, tormento esse que também terá um final. Deus em Cristo te abençoe, meu querido. Essa foi uma mensagem excepcionalmente especial no dia de hoje, ao vivo para você.